Olá, aqui é o Alexandre Afonso e nessa aula eu quero mostrar para você como publicar a sua aplicação JSF na plataforma do Heroku. Então, eu vou mostrar para você aqui passo a passo como configurar e os comandos que você vai precisar para poder deixar a sua aplicação disponível aqui dentro do Heroku. Antes disso, aproveitando aí o seu interesse por JSF, eu quero fazer um convite para você. É o convite para fazer o download aqui do e-book Java EE 7 com JSF, Primeface e CDI, que é um e-book muito bacana, muito bem organizado, escrito pelo Thiago Faria, da AlgoWorks, e você vai aprender nele a criar uma aplicação do zero. Uma aplicação JSF que, quem sabe, você aí no final pode depois publicar essa aplicação no Heroku. Você vai baixar o e-book na URL alga.works/livro-java EE. É uma leitura bem bacana e eu recomendo bastante para você. Voltando aqui no browser, eu já estou, como você deve ter percebido, na página do Heroku, que é www.heroku.com. E o que mais interessa é essa página aqui de pricing, porque aqui eu vou mostrar para você, explicar melhor o que são os dynos aqui que a gente ouve tanto falar quando estamos vendo sobre Heroku. Os dynos nada mais são do que containers, containers leves, que o Heroku vai cobrar por tempo de uso, né? Então, por exemplo, aqui tem os tipos de dynos. Aqui eu tenho o tipo hobby, né? Ele custa aqui $7 por dyno mês. Se você tem uma aplicação que está rodando só de dia, né, durante as 12 horas do dia, então você vai pagar aí $3,5 por mês. Então, dynos são containers que o Heroku vai cobrar pelo tempo de uso. E aqui a gente tem um tipo de dyno gratuito, que é o dyno que a gente vai utilizar. Obviamente, ele tem algumas limitações, mas para o nosso objetivo aqui, que é conhecer o Heroku, ele vai servir muito bem. Você vai poder rodar aqui praticamente todos os comandos utilizando somente aqui o tipo gratuito de dyno. E a limitação maior aqui desse tipo gratuito de dyno é essa aqui, ó, que ele dorme depois de 30 minutos de inatividade. Isso quer dizer que se você publicou a sua aplicação no Heroku, não utilizou ela, não acessou ela durante 30 minutos, ela vai se desligar e vai se religar só quando você fizer uma próxima requisição, mas obviamente vai ter o tempo aí de início da aplicação, né? Por exemplo, uma aplicação aqui no nosso caso rodando no Tomcat, vai rodar no Tomcat, então tem o tempo aí de inicialização do Tomcat. A segunda coisa sobre o tipo de dyno free aqui é que, na verdade, o Heroku ele não vai te dar um dyno para você utilizar, ele vai te dar horas para você consumir aqui com o tipo de dyno free, né? Ele te dá aqui 1.000 horas para contas verificadas e 550 horas para contas que ainda não foram verificadas. E o que seria uma conta verificada no Heroku? Na prática, isso seria você, lá no seu cadastro do Heroku, incluir também o seu cartão de crédito. Você pode ficar tranquilo, se você quiser essas 1.000 horas e verificar a sua conta, você pode ficar tranquilo que o Heroku ele não vai te cobrar nada, ele não vai dar um upgrade aí no tipo de dyno que você está utilizando. Por exemplo, se você está no Free, ele não vai atualizar aqui para o Hobby, e muito menos aqui para o Standard e Performance. Ele vai continuar no Free. Para que você atualize, você precisa rodar um comando explícito, né? Você precisa digitar esse comando lá ou clicar num botão lá no dashboard do Heroku. Mas é legal essa questão de termos 1.000 horas e não uma quantidade de dynos para utilizar, porque é o seguinte, se fosse quantidade de dynos, por exemplo, se o Heroku te desse um dyno para utilizar, você poderia utilizar somente uma aplicação. Só que como você tem horas para utilizar, então você pode ter a quantidade de aplicações que você quiser utilizando esse tipo free aqui, mas obviamente você vai consumir suas horas mais rápido, né? Porque cada aplicação vai estar contando. Mas você não fica limitado aí ao número de aplicações, você está limitado à quantidade de horas que se renovam a cada mês. Cada mês a mês você vai renovando essas 1.000 horas. E aqui já no Free você tem 512 de RAM,
que eu acredito ser o suficiente para rodar uma aplicação aí com o Tomcat. Essa aplicação nossa, por exemplo, ela gasta aí entre 40 e 60 mega para poder rodar, né, de memória, então 512 é mais que o suficiente. Você pode migrar aqui para o plano Hobby, se quiser, né, que tem mais ou menos as mesmas configurações aqui do gratuito, só que ele tem algumas características a mais, que é, por exemplo, ele nunca vai se inativar, né? Assim, ele nunca vai dormir, né? Por exemplo, né? Ele não tem esse problema aqui dos 30 minutos de inatividade. Você ganha SSL, algumas métricas aqui, e ganha também múltiplos workers, né? Para poder rodar. E o que seria essa questão do worker, né? Veja aqui que no plano free a gente pode rodar um web e um worker. O web seria a nossa aplicação que vai atender requisições, né? Ela vai atender requisições dos nossos usuários. O worker seria algum processamento de background que você possa ter aí na sua aplicação. Por exemplo, pode ser que você precise de algum serviço rodando em plano de fundo na sua aplicação que consulte a base de dados, gere relatórios e depois envie esses relatórios por e-mail. Talvez você tenha esse tipo de serviço na sua aplicação. Ao invés de rodar junto com a parte web, você pode criar um comando diferente, aí, um processo diferente, um tipo de processo diferente, um worker, para poder não consumir performance da sua aplicação que está atendendo requisições dos usuários, né? Então, é isso que significa um processo do tipo web e um do tipo worker. E aqui eu posso ter até 10 processos, né? Que seria, por exemplo, eu tenho um processo web que vai atender requisições do usuário, isso roda num dyno, e eu posso ter um worker que vai rodar em outro dyno, que seria essa questão aí da geração de relatórios, e eu posso ter, por exemplo, um outro worker que envia e-mails, né? Por exemplo, seu usuário cadastra lá na sua aplicação e você quer enviar o e-mail para o seu usuário em um worker diferente, em um tipo de processo diferente. E aí, no caso, você vai estar utilizando 3 dynos. E aqui, falando em preço, né? Falando em custo, seriam aí $21, né? Porque aqui são 7 dólares por dyno mês. Então, se você está utilizando na prática, cada tipo de processo vai rodar em um dyno. Então, se você tem 3 processos, serão $21 por mês. No nosso exemplo, a gente vai utilizar aqui, como eu acho que já mencionei, a gente vai utilizar aqui o tipo de dyno gratuito e só o tipo de processo web. A gente não vai utilizar o worker, mas ele é bem simples também de ser utilizado. É só um comando a mais que eu vou explicar para você onde que ficaria esse comando a mais quando eu estiver mostrando a aplicação. E você pode fazer o seu cadastro aqui, ó, mais embaixo, tem aqui, ó, para iniciar usando um plano gratuito, Sign Up Here. Então, eu cliquei aqui. Basta você preencher aqui esse formulário, né, e clicar aqui em Create Free Account. O Heroku ele vai só te mandar um e-mail pedindo confirmação do seu e-mail, né, e depois, se você quiser colocar o seu cartão lá na conta que você vai ter no Heroku, para ganhar as 1000 horas gratuitas, você inclui. Então, eu vou abrir aqui o Eclipse, e a aplicação que a gente vai publicar lá no Heroku é essa daqui. É uma aplicação Maven Web Simples, inclusive, esse fato de ser uma aplicação Maven é o primeiro requisito que você precisa cumprir para publicar a aplicação Java lá no Heroku. Eu não precisei fazer essa alteração porque eu já utilizo Maven em todos os meus projetos, mas você vai precisar configurar o Maven na sua aplicação caso a sua aplicação não seja baseada nele. A segunda coisa, né, a segunda observação é a criação desse Procfile aqui. O Heroku ele pede para que a gente crie esse Procfile na raiz do nosso projeto e dentro dele tem o comando que o Heroku vai utilizar para poder subir a nossa aplicação. E, inclusive, esse comando aqui ele não tem que funcionar só no Heroku. Obviamente, ele é um comando que tem que funcionar localmente também, porque se ele não funciona local, ele não vai funcionar no Heroku. Aqui eu vou destrinchar esse comando com você, apesar de
de não ser tão complexo. Vamos lá, isso aqui é o Java, né, que a gente utiliza para levantar as nossas aplicações Java, né, normal. Essa aqui é uma variável de ambiente que o Heroku configura logo quando reconhece que a aplicação que a gente está subindo é uma aplicação Java. Esse aqui é o comando jar do Java também, né? E obviamente aqui logo após a gente tem um jar. Esse jar aqui, web app -runner.jar, ele é um jar que tem aqui dentro o Tomcat e as coisas e as dependências que o Tomcat precisa para poder rodar. Então, utilizando esse jar aqui, eu posso dizer que estou utilizando o Tomcat também, né? Aqui, e uma observação, veja que esse jar aqui, ele está aqui na pasta target, dependence, aí ele está aqui dentro. E eu tenho um plugin que faz isso para mim, eu tenho um plugin que faz, lá dentro do meu pom.xml, tem um plugin que faz a cópia deste jar aqui para dentro da pasta dependence, né? Para que eu possa utilizar ele aqui no meu comando de inicialização da minha aplicação. Esse port aqui é um parâmetro que está sendo passado para o Web App Runner, né? Essa variável de ambiente port aqui é uma variável que o Heroku configura, a gente precisa utilizar ela, porque senão a nossa aplicação ela não vai funcionar, né? O Heroku não vai conseguir direcionar aqui as requisições web para a nossa aplicação. E esse aqui é o WAR, o meu WAR. Obviamente aqui você está vendo aqui, eu não estou deixando explícito o nome do WAR, mas é porque eu só tenho um WAR lá dentro da minha pasta target, então não vou ter problemas com conflitos, né, alguma coisa do tipo. Eu deixo asterisco porque o Maven ele costuma colocar o nome da aplicação junto com a versão. Então, para que eu não tenha que ficar alterando aqui o Procfile toda vez que uma versão se alterar, eu já deixo aqui o asterisco. E eu não sei se você lembra, quando eu estava explicando sobre os tipos de dynos, eu falei também sobre os tipos de processo. Veja que esse aqui é um processo web. Se eu tivesse aí um processo que eu quisesse usar para poder fazer aquela questão lá da geração de relatórios, eu teria que fazer o seguinte, eu colocaria aqui, por exemplo, um worker, aí eu teria aqui, por exemplo, sh target /relatório. .sh. Obviamente, o que esse arquivo aqui estaria fazendo seria executar algumas classes nossas, né? Inclusive, o Maven ele tem plugin para gerar esse tipo de arquivo aqui, onde você já configura ali qual que é a sua classe main, né? Então, a partir dessas configurações, o Maven já faz esse tipo de ele já cria esse tipo aqui de arquivo para você, né? Para que você possa, por exemplo, utilizar ele no Heroku, né? Então, isso é que seria aqui você rodar mais de um processo mais de um tipo de processo dentro da mesma aplicação. No nosso caso aqui é só o web mesmo, então eu vou deixar como estava. A terceira observação aqui é sobre banco de dados. Como essa aplicação aqui utiliza, então eu preciso de mais essa observação. Se a sua aplicação não utiliza, você não precisa disso aqui que eu vou comentar agora. Mas provavelmente sim, então por isso eu escolhi falar sobre isso nessa aula. Aqui em Source Main Resources, metainf, tem aqui o persistence XML. Aqui dentro eu tenho uma configuração comum, simples, como você utilizaria aí em uma aplicação que usa JPA, né? Aqui não tem nada demais. Eu estou utilizando aqui localmente o MySQL, apesar de que lá no Heroku nós vamos utilizar, a aplicação vai utilizar o Postgres, porque fala-se muito sobre o Postgres, né, quando se utiliza Heroku, então eu resolvi deixar a publicação, o projeto, quando publicado no Heroku, utilizar o Postgres. E eu já vou mostrar para você como que eu faço isso, né, como é que eu altero essa configuração aqui, dinamicamente. E veja, né, como eu já disse, aqui não tem nada demais. Agora eu vou abrir aqui, eu vou te mostrar aqui uma classe onde eu inicio o Entity Manager. Aqui, aumentar aqui. Aqui eu tenho o pacote útil. Dentro do pacote útil eu tenho essa classe aqui, Entity Manager Producer.
Dentro dessa classe, eu tenho essa configuração aqui, que inicia a factor, EntManager factor, e tenho aqui esse outro método aqui, que cria o EntManager para mim. Aqui eu não tive que alterar nada. Na verdade, nessa classe aqui, a única coisa que eu tive que alterar foi esse código aqui. Na verdade, o que eu tive que incluir, né? Antes, essa classe estava exatamente da forma como você está vendo agora. Quando eu fui adaptar ela para publicar o projeto no Heroku, eu tive que buscar as configurações dinamicamente, né? Dinamicamente. Então, eu vou entrar aqui dentro desse método get e veja que aqui eu retorno aqui uma classe properties com as configurações que eu quero que o meu persistence XML assuma. Na verdade, sim, eu retorno as configurações que eu retornar aqui, elas vão sobrescrever as configurações que estão lá no meu persistence XML. E eu já aproveitei que eu fui criar essa questão aqui das configurações e eu já coloquei aqui de uma forma que o meu projeto pudesse ser publicado em qualquer ambiente. Então, aqui eu tenho 4 alternativas de buscar as configurações para sobrescrever o persistence XML, porque se eu quiser publicar localmente, eu deixo lá o próprio persistence XML, ele vai assumir aquilo que está lá. Se eu quiser, por exemplo, criar máquinas virtuais e já deixar um arquivo de configuração lá na pasta do usuário, eu posso também, né? Às vezes você cria aí uma máquina virtual ou um container, como são os dynos, e já deixa nessa máquina virtual, nessa configuração de máquina virtual, você já deixa um arquivo com as configurações dentro dessa máquina virtual. Então, quando você publicar o seu projeto, você não precisa ficar configurando senha, né? Usuário, senha e URL de banco. Então, eu tenho essa opção aqui de deixar um arquivo de configuração lá na pasta de usuário. Esse arquivo de configuração ele deve se parecer com este arquivo aqui, ó. Ele deve ter este nome, jdbc.properties, e deve ficar na pasta de usuário. Esse aqui é somente um arquivo de exemplo, ele não está sendo lido. E veja aqui como se configura esse arquivo, né? Veja que eu tenho o mesmo nome que eu usaria lá dentro do persistence XML, e aqui eu sobrescrevo as configurações do meu persistence XML. Repare que aqui eu não estou configurando dialeto e nem driver. Se você tiver esse tipo de configuração no seu persistence XML e quiser sobrescrever, você precisa colocar aqui também. Só que no meu caso, o driver e o dialeto já são reconhecidos aqui pela URL do banco de dados, né? Então, como eu não deixei isso lá no persistence XML, eu não precisei sobrescrever aqui nesse arquivo também. Aqui, a forma como eu vou utilizar lá no Heroku é essa daqui, através de variáveis de ambiente, né? Depois você pode baixar o projeto aqui, dar uma olhada com mais calma em cada um desses métodos, né? Então, a forma como eu vou utilizar no Heroku aqui através de variáveis de ambiente, eu já vou mostrar para você quando a gente for publicar o projeto mesmo, né? E a gente vai fazer isso nessa aula, eu vou mostrar para você em detalhes. Tem essa outra opção aqui, que é passar um arquivo de configuração via parâmetro Java, né? Que é aquele "-d" maiúsculo, né? Que a gente passa para as aplicações Java. E aqui tem como eu passar o parâmetro diretamente via parâmetros Java, né? Aqui em cima eu passo um arquivo via parâmetros Java, e aqui eu passo já a configuração mesmo, né? A propriedade, eu não passo um arquivo. A que está mais embaixo aqui, ó, ela sobrescreve a que está em cima. Então, por exemplo, essa aqui via parâmetros Java sobrescreve as configurações que estão aqui passados como arquivos e depois como parâmetros Java, que sobrescrevem as variáveis de ambiente, que sobrescreve o arquivo que talvez estivesse lá na pasta home do usuário, e todos eles, qualquer um aqui, sobrescreve o que está no arquivo persistence XML, né? Então, depois você pode dar uma olhada aqui nessa classe com mais calma, né? Se você, às vezes, quiser utilizar a mesma ideia, mas tenha em mente que é preciso essa
tenha em mente que é preciso pegar dinamicamente as propriedades do seu Persistence XML. Então, essa foi a última alteração que eu precisei fazer para poder publicar o projeto no Heroku, né? Resumindo aqui, é a questão do nosso projeto ter que rodar sobre o Maven, depois é a questão do Procfile, e depois é esse fato aqui de que a gente precisa pegar as configurações do Persistence XML dinamicamente, né? Então, agora, já que eu mostrei aqui os pré-requisitos para o seu projeto rodar no Heroku, agora eu vou abrir aqui o terminal para que a gente publique esse mesmo projeto aqui na plataforma do Heroku. Bom, agora com o terminal aberto, a primeira coisa que eu preciso fazer é instalar o Heroku Command Line Interface. Na verdade, eu já fiz isso e eu vou mostrar para você como que eu fiz, né? E como que você pode fazer para diferentes sistemas operacionais. A primeira coisa é instalar o Ruby, e eu tenho o comando aqui na minha área de transferência, vou colar ele aqui, ó. Esse foi o comando que eu utilizei, e aqui eu utilizo o Ubuntu, se você utiliza, então pode rodar esse mesmo comando, e eu vou deixar o link aqui em um arquivo dentro do projeto chamado Heroku, readme Heroku, para que você veja tanto esse comando aqui, como os outros comandos que eu vou rodar aqui nessa aula, e também os links de onde você pode encontrar a instalação do Ruby e do Heroku Command Line Interface para diferentes sistemas operacionais, beleza? Eu vou deixar aqui, então você não se preocupe quanto à instalação, né? Siga a aula aqui normalmente e depois, no momento de instalar, você dá uma olhada aí nos arquivos dentro do projeto, aqui dentro do código-fonte. O comando, agora, eu vou limpar esse comando, e o comando que eu utilizei para instalar o Heroku Command Line Interface, eu vou colar aqui também para que você veja, foi esse daqui. Eu rodei ele da exata forma que você está vendo, e eu só precisei disso para que os comandos do Heroku já funcionassem aqui na minha máquina. Eu vou limpar este comando também, e a primeira coisa que eu vou fazer agora sim, já de encontro ao nosso objetivo, que é publicar o projeto no Heroku, a primeira coisa que eu vou fazer é clonar esse projeto do GitHub. Eu não vou utilizar esse projeto que já está na minha máquina, eu vou clonar ele, apesar de que o que está no GitHub é igual a esse que eu apresentei para você, né, mas mesmo assim eu vou clonar. Isso é uma coisa legal para que você consiga seguir de maneira mais fácil essa aula aqui, esse tutorial sobre como publicar o projeto no Heroku. Já clonou? Agora eu vou entrar aqui na pasta do projeto, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é testar aquele arquivo Procfile. E para poder testar aquele arquivo, eu preciso construir o pacote da minha aplicação. Eu faço isso com mvn package. Eu preciso construir o pacote e depois, está construindo, e depois eu vou rodar aqui um comando do Heroku, onde o Heroku sobe a minha aplicação localmente. Vou apertar Ctrl L para limpar aqui. Veja o comando Heroku local. Ele sobe a aplicação localmente e ele sobe localmente utilizando aquele arquivo Procfile. Pronto, já subiu. Vou abrir uma aba aqui para mostrar para você. E ele sobe na porta 5000, localhost 5000. Veja que a aplicação está rodando, né? Está funcionando. Vou voltar aqui para o terminal. Vou apertar Ctrl C. Vou limpar aqui, clear. E agora sim eu vou fazer o meu login no Heroku, porque eu estou assumindo, né, que você acabou de instalar e que ainda não fez o login. Então, eu vou fazer aqui. Ele me pede um e-mail, e é o e-mail que eu utilizei lá quando eu fiz o meu cadastro, né? Pronto, já estou logado, e agora eu posso criar a minha aplicação aqui com o comando Heroku Create. E eu vou passar um parâmetro para esse comando, que é vídeo aula JSF hospedagem. Aqui esse parâmetro que eu estou passando vai ser o nome da minha aplicação. Se eu não passar
ó, veja que já está criando. Mas se eu não passar esse parâmetro, ele vai criar a minha aplicação com um nome aleatório, né? É um nome meio estranho, então eu prefiro passar o parâmetro com o nome. Já criada a aplicação, agora o que eu vou precisar fazer é adicionar o banco de dados, porque por padrão a aplicação ela não vem com o banco de dados, eu preciso adicionar. E a gente adiciona o banco de dados adicionando um add-on, né? A add-on seria como se fosse plugins para o Heroku. Inclusive eu vou mostrar aqui para você, ó, vou entrar aqui na página do Heroku, Heroku.com, de novo, aqui no menu Elementos, Add-ons. Aqui são os add-ons que você pode adicionar na sua aplicação. Eu vou adicionar aqui o banco de dados Postgres, que é esse aqui, ó. Na verdade não é esse, me desculpe, é porque a imagem é bem parecida, é este daqui, ó. Heroku Postgres, que é porque eu vou adicionar o Postgres porque muito se fala em Postgres quando o assunto é Heroku, né? Mas se você quiser adicionar o MySQL, é de forma bem parecida, você pode adicionar esse plugin aqui, né? o ClearDB MySQL. E se você clicar aqui, ó, vou clicar aqui nesse plugin. Se você clicar, você vai para uma página onde tem aqui umas melhores explicações sobre o plugin. Se você quiser documentação, ó, tem aqui do lado direito, tem a documentação. Se você quiser saber os preços, aqui mais para o final da página, você tem aqui os planos e os preços. Nós vamos utilizar aqui esse plano RobDev, que nos dá aqui gratuito. A gente pode adicionar 10.000 linhas no nosso banco de dados. É esse plano aqui que a gente vai utilizar. Então, depois você pode dar uma olhada lá mais, né? Tem vários plugins que você pode adicionar no Heroku. É uma integração até bem, simplifica, né? Na minha opinião, simplifica um pouco a integração. Obviamente, você precisa conhecer a tecnologia de cada plugin, né? Como utilizar a tecnologia em si, mas a integração é facilitada pelo Heroku com essa questão aqui dos add-ons. E eu vou adicionar um add-on agora na nossa aplicação. Heroku add-ons, create. Aí aqui eu passo o nome do add-on, que é Heroku, Postgres, Postgres SQL, e agora eu coloco o plano, que é o RobDev. Esse aqui é o plano que a gente viu lá na página, né? Que é o plano gratuito. Está adicionando. Pronto, adicionou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse comando aqui, ó, Heroku config, para que eu veja a variável de ambiente que esse plugin adicionou lá na minha aplicação, porque eu vou precisar aqui olhar para essa variável para configurar algumas aqui que são da nossa aplicação. Ele adicionou aqui o database URL, aqui são os dados de conexão do banco de dados, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui, eu vou configurar aqui, ó, Heroku config 2.7, eu vou configurar aqui a variável de ambiente JDBC, BC, underline URL, e eu vou colocar aqui a URL da nossa aplicação, que vai ser jdbc, Postgres, SQL, e a URL eu vou tirar daqui, ó. Depois do arroba, eu vou copiar essa parte aqui e vou colar na nossa variável de ambiente. Criei, eu vou criar uma com a URL, como eu fiz agora, com o usuário e com a senha também. Criei agora com a URL. Vou aqui apagar aqui a URL agora, trocar o nome da variável para user. Eu vou colar aqui, ó, o usuário. E o usuário ele está aqui, ó, antes desses dois pontos. Parece mais uma senha esse nosso usuário. Pronto, agora eu vou trocar aqui para configurar a senha. E a senha é essa segunda parte aqui, ó, depois dos dois pontos.
e eu já vou recordando o que foi feito até aqui. A gente logou com o Heroku Login, a gente usou o comando Heroku create, depois disso a gente adicionou o add-on e agora estamos configurando as variáveis de ambiente. E o comando deste momento, né, o comando agora, que eu vou rodar aqui, vai ser o comando que vai levantar a nossa aplicação lá no Heroku, né? E qual comando que é esse? É o git push Heroku master. É um comando, na verdade, do Git, onde a gente vai pegar o código-fonte que está aqui e jogar para um repositório que o Heroku, o próprio Heroku configurou aqui, ó. Ele configurou, obviamente, com o nome de Heroku, né? Veja aqui, ó, push Heroku, né? Ele configurou esse repositório aqui no nosso Git local, para que, obviamente, também para que a gente não tenha que ficar fazendo esse tipo de configuração. Então, a gente vai utilizar o Git, eu vou apertar Enter, a gente vai utilizar o Git para poder enviar o nosso código-fonte lá para o Heroku, e quando o Heroku detectar que a gente enviou, ó, veja aqui, já um log lá do Heroku, e ele detectou que a gente enviou, fez a instalação do Java, não sei se você reparou, mas ele instalou o Java 8, provavelmente configurou já as variáveis de ambiente, como eu te expliquei lá na hora de mostrar o Procfile, e está rodando aqui, já rodou, na verdade, né, o comando Maven para construir o nosso pacote. Veja que está quase terminando, pronto, terminou. Agora eu vou rodar aqui este comando, que é o Heroku Open, para abrir a nossa aplicação no browser. Esse comando Heroku Open, ele é bom principalmente para quem utiliza, não passa o nome da aplicação na hora de criar ela, né? Mas aqui no caso a gente passou, porque quando não passa, aquele nome aleatório é bem difícil de lembrar para digitar ele diretamente aqui no browser. Mas veja que a gente já está com a nossa aplicação no Heroku. Eu selecionei aqui um registro, vou mandar editar, salvei, ó, jogador salvo com sucesso. Essa aqui é uma aplicação que eu utilizei até em uma aula passada, que eu dei uma modificada nela para que a gente possa fazer a publicação dela aqui no Heroku, como eu mostrei para você até, né? Aqui ela está funcionando. Ó, vou remover, ó, jogador removido com sucesso. Vou fazer uma pesquisa aqui. Ó, veja que está funcionando agora já a nossa aplicação dentro do Heroku. E eu vou só mostrar aqui para você mais alguns comandos que o Heroku tem que são interessantes de você conhecer, que é o primeiro, o Heroku logs --tail. Esse comando aqui ele serve para que você veja os logs da sua aplicação, né? Você pode, aí, enquanto está navegando, observar aqui os logs da aplicação. Ó, veja só, aqui os logs da aplicação. Eu vou apertar aqui Ctrl C. Tem esse comando aqui também, ó, o Heroku ps scale web. E aqui eu vou colocar quantos dynos que eu quero utilizar na minha aplicação. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, eu vou estar rodando a minha aplicação, essa mesma aplicação, em 2 dynos, né? Aqui, dessa forma, eu escalo a minha aplicação. Se eu quiser parar todos os dynos, eu coloco aqui 0. Dessa forma, eu estou parando, né? Como se eu tivesse desligando a minha aplicação. E aqui eu vou colocar 1, porque se eu tentar colocar 2, eu vou ter um problema, porque o meu tipo de dyno ele ainda é o free, então o Heroku ele não vai deixar. Mas caso você tenha aí um cartão de crédito configurado e já tenha migrado para o plano Hobby, e você consegue migrar para o plano Hobby, dessa forma aqui, ó, dyno type web, aqui o process type web, você coloca aqui Hobby. Opa. Dessa forma, você migra o seu dyno para o tipo Hobby. Obviamente, você já tem que ter um cartão de crédito configurado. E depois de ter o seu plano migrado, você pode sim utilizar o comando que eu estava mostrando, né? Scale web igual a 1.
igual a 2. Você pode rodar este comando aqui. E é dessa forma que você utiliza o Heroku. Só mais um comando que eu vou mostrar, que é o comando para destruir a aplicação. Destroy. Eu vou passar aqui o parâmetro app e vou escrever aqui o nome da minha aplicação, JSF hospedagem. Veja que o Heroku está me pedindo para confirmar aqui, ó. Eu vou copiar aqui o nome, vou colar ele aqui para confirmar. A confirmação aqui no caso é digitar o nome da aplicação novamente. Agora ele está destruindo. Pronto, destruiu a minha aplicação. Então, a gente criou a aplicação, colocou um add-on na aplicação, que no nosso caso é o banco de dados, e agora está destruindo. Se eu quisesse criar de novo, bastava que eu colocasse aqui, que eu rodasse aqui o comando Heroku create. E uma observação muito importante sobre o Heroku é o seguinte: se aí na sua aplicação você precisa salvar arquivos em disco, você não pode utilizar o disco do Dynamo. Não que isso não seja permitido tecnicamente. Você até consegue ali salvar. Só que como a sua aplicação cada hora pode estar num Dynamo diferente, o que vai acontecer é que os seus arquivos irão se perder. Então você não pode fazer isso. Uma alternativa, uma solução para aplicações do Heroku que precisam salvar arquivos, que tem aí a questão do upload de arquivos, colocar esses arquivos, por exemplo, lá no serviço S3 da Amazon. Essa seria uma alternativa. Mas o importante é ter em mente que você não pode utilizar o disco do Dynamo do Heroku. E uma outra coisa também que eu quero falar é que alguns dos comandos que a gente executou aqui, como por exemplo Heroku create, Heroku destroy, esse comando aqui de alterar o tipo do Dynamo, esses tipos de ações elas podem ser feitas lá no dashboard do Heroku, lá onde você fez o cadastro, você vai encontrar esse tipo de opção lá, por exemplo, para criar sua aplicação, ou se não, logo depois que você criar, se você for lá no dashboard, repare aqui, eu vou entrar aqui na minha conta aqui do Heroku, aqui login, eu vou mostrar para você a nossa aplicação. Na verdade, eu vou mostrar para você uma aplicação que eu criei anteriormente com o nome errado e que eu ainda não apaguei. Veja só, a aplicação é essa daqui. Veja aqui os dados da aplicação, aqui as ações que eu executei aqui dentro aqui os comandos que eu executei. Aqui tem algumas coisas legais aqui, em settings. Aqui estão as variáveis de ambiente. Eu cheguei a configurar as mesmas variáveis que nós configuramos agora, eu cheguei a configurar nessa aplicação aqui. Essa aqui é a variável de ambiente que o nosso add-on do banco de dados configurou. E aqui você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, remover a aplicação. Veja aqui embaixo, delete app. Você pode remover a aplicação por aqui. Você pode criar uma aplicação nova, se não me engano, aqui, veja aqui, new. Eu posso criar aqui uma nova aplicação. Tem algumas coisas aqui, praticamente tudo que eu posso fazer pelo command line, eu posso fazer por aqui também. E eu acho que isso encerra essa aula. Eu falei muito sobre o Heroku aqui, dei para você várias informações. Acredito que você já vai conseguir usar muito bem aqui o Heroku. Espero que tenha gostado. E eu quero reforçar aquele convite que eu fiz no início da aula para você, que é o download aí do e-book Java EE 7 com JSF, Primeface e CDI. Você pode baixar pela URL alga.works/livro-java EE. E você que chegou até o final dessa aula aqui, se você tiver gostado, eu quero pedir para você curtir essa aula aqui. Isso ajuda muito para a gente saber se você está gostando desse tipo de conteúdo ou não. Deixe aí também o seu comentário
com a sua opinião sobre a aula. No mais, um abraço para você e até uma próxima. Tchau!